A paz do Senhor, meus amigos, meus queridos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, para falar do amor de Deus, para dizer que Ele é bom em todo o tempo. E a mensagem de hoje trata da cura de 10 leprosos. Encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 11. E diz assim a palavra do Senhor: A caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Quantos de nós clamamos ao Senhor? Todos nós. Não existe um ser vivente que não clame ao Senhor por um milagre, que não clame ao Senhor por um socorro espiritual. Pode ser as necessidades mais diversas, mas em algum momento das nossas vidas nós já clamamos ao Senhor, ou ainda clamamos ao Senhor, dia após dia. E existem várias oportunidades nessa vida que Deus coloca assim, no nosso caminho, que Deus mostra que Ele está próximo de nós. Mesmo quando todas as esperanças elas dizem não, o Senhor diz: eu estou aqui, estou passando pelo caminho. Me busca, que você vai receber o seu milagre. Mas antes de continuar essa história do leproso, dos 10 leprosos, eu gostaria de falar de uma parábola que o Senhor falou logo na sequência. No capítulo 18, ele falou uma parábola da viúva persistente, que tem tudo a ver com o que aconteceu com esses 10 leprosos que estavam aguardando o seu milagre. Eles estavam juntos, porque passavam por uma mesma situação. E geralmente Deus coloca a gente em grupos que passam por situações semelhantes, para que nós possamos nos fortalecer. Dia após dia eu tenho conhecido pessoas, eu tenho conhecido famílias que passam por situações muito semelhantes a que eu passo. Isso, meus irmãos, é como se fosse uma injeção de ânimo. É como se a gente enxergasse que o outro também passa por situações, às vezes até piores do que a gente. E de certa forma faz com que nós não percamos a esperança. E eu acredito que esse grupo de 10 leprosos estavam unidos em uma esperança de ter a sua cura, de ter o seu milagre. Foram encontrados, ou encontraram a Jesus. E nós já encontramos a Jesus. Basta seguir o conselho da parábola que ele vai falar aqui na sequência, no capítulo 18. Ele disse, capítulo 18, verso 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus,
nem se importava com os homens. Então a característica desse juiz era: não tinha medo de Deus e não se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. As coisas que acontecem nas nossas vidas são obras do inimigo, seja na nossa mente, seja se consolidando de uma maneira física ou espiritual, usando a nós mesmos ou usando a outras pessoas. O nosso adversário tem cometido diversas injustiças na nossa vida. Continuando a parábola, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, o juiz: embora eu não tema a Deus e nem me importem com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe a justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Vou repetir a pergunta. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhe digo, diz o Senhor, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Veja que o Senhor confirma que Ele fará justiça àqueles que o buscam. Ele traz a parábola do juiz cruel, que não acredita em Deus, um juiz ruim, um juiz que não se importa com os homens, para trazer um contraste com o nosso Deus. Um Deus bondoso, misericordioso e que se importa conosco. Se o juiz, com as características desse homem, foi capaz de fazer justiça a essa viúva porque ela insistia, persistia constantemente, imagina o nosso Deus, o que Ele não poderá fazer por nós. Então basta a gente continuar clamando, persistindo, perseverando, que o nosso milagre vai chegar. Diz o Senhor: Ele lhe fará justiça e depressa. Ele, o Senhor, não é o homem, não são o governo desse mundo, mas Ele, o Senhor, lhe fará justiça depressa. E a justiça chegou na vida desses 10 leprosos e vai chegar também na sua vida e na minha vida, porque nós encontramos a Jesus no nosso caminho, na nossa trajetória, e essa justiça irá se cumprir. Agora vamos voltar para a história dos leprosos, que diz o seguinte: Jesus, ao vê-lo, capítulo 14, ao vê-los, ele diz:
vão mostrar-se ao sacerdote. Jesus, naquela época, um leproso ele ficava afastado da comunidade e ele só poderia ser reintegrado à sociedade quando se apresentasse ao sacerdote, ou seja, quando mostrasse que a sua lepra já não existia mais. E Jesus imediatamente não fala nada. Quando os leprosos clamam e gritam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus simplesmente diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Quando eles estavam no caminho, acreditando na ordem que Jesus deu para ele, o milagre chegou. Haja como se o milagre já tivesse acontecido na sua vida. Haja como se o milagre já estivesse sido realizado em sua vida. Não duvide. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no caminho, quando você menos perceber, a cura aconteceu, o milagre aconteceu, a libertação aconteceu. Basta fazer como a viúva, persistir e acreditar no que o Senhor já liberou. Aí no versículo 15 acontece algo que é próprio da natureza humana, infelizmente. Por isso que no final da parábola da viúva, Jesus faz uma observação. Ele diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, encontrará essa geração que busca o Senhor cheia de fé, cheia de devoção, de adoração, de entrega a Deus? Os 10 leprosos receberam o milagre. Olha o que acontece na sequência. No versículo 15. Um deles, eram 10. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Eram 10 leprosos. Apenas um voltou e adorou a Deus. Que quando o nosso milagre chegar, nós sejamos como esse um leproso, esse samaritano, que voltou e que voltará dia após dia a adorar e a glorificar e a exaltar a Deus, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Porque o milagre já está em tuas mãos. Você só precisa voltar e agradecer e se prostrar aos pés de Jesus e adorar, e engrandecê-lo e exaltar e fazer o hino do Senhor. Quantos milagres o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, e quantas das vezes nós voltamos a agradecer. Os dias são maus, irmãos.
Mas o homem precisa rever essa maneira de agir, essa forma de se comportar diante de Deus. Precisamos ser que nem esse samaritano que voltou. Olha a sequência. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus sabia que tinham sido purificados. Jesus sabia que os 10 tinham sido purificados. Mas ele questionou aquele, para mostrar para aqueles que estavam vendo como é a natureza humana. Mas principalmente para mostrar que ele sabe todas as coisas e conhece o coração de cada um. E o interessante, meus irmãos, é que ele continua: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Ou seja, os outros eram judeus. Os outros eram o povo escolhido. E apenas o samaritano voltou. Então, por isso, meus irmãos, é importante não se rotular e não rotular ninguém, porque Deus conhece o coração de cada um. A gente vai ver um pouco mais à frente, lá no capítulo 18, que Jesus também fala do publicano e do publicano e do fariseu na oração. O fariseu se exalta diante de Deus, o publicano se humilha diante de Deus. Deus conhece o coração de cada um, independente de rótulo, meus irmãos. Independente de rótulos, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser humildes diante do Senhor, nós precisamos ser gratos diante do Senhor, nós precisamos ser a cada dia servos fiéis ao Senhor, persistentes sim no que desejamos, no que ansiamos, mas precisamos ter fé em Deus e ter uma fidelidade a Deus. Porque como Jesus perguntou: e contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, Deus faz todos os milagres, todas as maravilhas. Deus concede-nos as nossas preces. E no final, a gente vai voltar para agradecer. A gente vai manter a nossa fé? A gente vai manter o nosso ID? Precisamos, meus irmãos, ser convertido verdadeiramente em espírito e em verdade, que a nossa conversão ela não esteja nas coisas desse mundo, mas nas coisas do alto. Que a nossa conversão seja de coração e em verdade. Porque o nosso Deus, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele tem cuidado de todos nós. No final da história dos leprosos diz assim: então Ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé, olha a conexão da fé, a sua fé o salvou. Aquele leproso que voltou, ele não só teve um milagre, mas ele foi salvo por Cristo. Ele ganhou a vida eterna. Ele não ganhou apenas um milagre, as coisas desse mundo que são transitórias e passageiras. Ele ganhou a vida eterna, ele foi salvo por conta da sua fé, por conta de que ele recebeu o seu milagre e ele voltou. Vou repetir,
Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Na parábola da viúva persistente, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós precisamos voltar a cada dia e agradecer ao Senhor, porque todo dia tem milagre do Senhor acontecendo na nossa vida. Todos os dias tem milagre acontecendo nas nossas vidas. Então todos os dias nós precisamos voltar. Voltar e agradecer a Deus. Voltar e engrandecer a Deus e nos humilhar diante do Senhor. Porque não somos dignos. Precisamos entender, meus irmãos, que o milagre, que a ação, ela não termina com o milagre. A ação, ela se inicia a cada dia com o milagre. Nós precisamos voltar a cada dia e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por o milagre da vida. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por essa veste. Obrigado, Senhor. E aí estaremos agindo como esse samaritano que voltou. Porque a partir do momento em que nós encontramos Jesus no nosso caminho, a partir do momento em que encontramos Jesus e clamamos a Ele, Ele simplesmente vai dizer: vou mostrar seu sacerdote. E no meio do caminho e na caminhada do dia a dia, o milagre vai acontecendo, o milagre está acontecendo. Nós estamos sendo purificados, libertos, curados e transformados. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que nos dê sabedoria, ousadia para fazer a sua vontade e voltar para agradecer, prostrando-se, adorando-se, louvando a Deus. Que nós venhamos a diminuir dia após dia e que o Senhor cresça e apareça nas nossas vidas. Agradeço essa rica e preciosa oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.